A paz seja convosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um Pão, o Mestre Serve Pão na Brasa. O tema de hoje é um tema bem tradicional no âmbito cristão, que é persevere. Exatamente, nós vamos falar sobre perseverança. Eu gostaria de começar falando sobre a parábola do juiz iníquo em Lucas capítulo 18, que vai dizer que uma mulher o importunava, dizendo: faze justiça contra o meu adversário. O juiz iníquo por muito tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo, Todavia, para que essa viúva, não venha mais me perturbar, digo eu com minhas palavras, far-lhe-ei justiça, E a Bíblia usa essa parábola como exemplo para a gente perseverar na oração. É difícil falar sobre perseverar na oração e não fazer menção de Ana, uma mulher que estava sendo envergonhada, humilhada, afligida dentro da sua própria casa. A Bíblia diz que ela se manteve firme ano após ano indo ao templo, sacrificando ao Senhor e fazendo suas orações a Deus. A Bíblia diz que Ana, ela perseverou. Para quem não sabe, Ana, ela era estéril, mas por causa da sua perseverança, ela foi curada. Marcos capítulo 10, versículo 46, vai contar a história do cego Bartimeu. Ele perseverou, ele clama a Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mandam ele se calar, mas Bartimeu, ele persevera. Por causa da perseverança de Bartimeu, ele foi chamado. Oh, meu Deus, aleluia! Senhor da glória! Bartimeu, ele perseverou. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu veja, ou que eu torne a ver. E a Bíblia diz que imediatamente ele foi curado. Então você precisa entender que a perseverança é meio que obrigatório para nós que caminhamos com Deus. Tudo que é duradouro vem debaixo de choro, de luta. O que vem fácil, vai fácil. Então, as nossas dores, as nossas lutas, é para que Deus venha aperfeiçoar a nossa fé. É para que Ele venha fortalecer a nossa estrutura. Um outro exemplo de perseverança é a mulher do fluxo de sangue. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 43 em diante, vai dizer que ela estava há 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. Gastou todos os seus haveres, todos os seus recursos com os médicos e ninguém podia curar ela. A Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus e imediatamente ela foi curada. Mas ela ficou perseverando durante 12 anos, porque se ela tivesse desistido, ela não tocaria na orla das vestes de Jesus. É uma questão de raciocínio lógico. João, Evangelho de João, capítulo 5, o paralítico de Betesda. Ele estava há 38 anos enfermo. A Bíblia diz que ele estava em um lugar onde o anjo descia, movimentava as águas. O primeiro que descesse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. A Bíblia diz que Jesus chega até lá e pergunta se ele quer ficar são. Quando ele ouve isso de Jesus, ele diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, não sabemos de quanto em quanto tempo o anjo descia e movimentava as águas. Mas o paralítico, ele foi claro em dizer: enquanto eu vou. Ou seja, ele tentava, provavelmente se arrastando. Eu quero deixar essa palavra para você. Se não dá para correr, ande. Se não dá para andar, se arraste, mas não pare. Calamachúria, eribaraçai. Aquele paralítico, provavelmente nós podemos conjecturar e subentender que ele tentava se arrastando, partindo do princípio de que ele era paralítico. Jesus curou aquele homem dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas aquele homem, ele fez a parte dele. Ele perseverou. E você também precisa perseverar. Caminhando para o final deste pão na brasa, Mateus capítulo 25, a Bíblia vai contar a parábola das 10 virgens. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. A Bíblia diz que as prudentes tinham azeite e a lamparina acesa. As loucas não tinham azeite na vasilha. E as 10 foram dormir. À meia-noite ouviu-se um clamor. Para quem não conhece a história, aí vem o esposo. A Bíblia diz que todas se levantaram. Aí as loucas queriam o azeite das prudentes. Elas falaram: para que não falte a nós e a vós, vai e compra com quem vende.
A Bíblia diz que as 5 prudentes entraram pelas portas e depois o noivo fechou a porta. Quando ele fechou a porta, veio as 5 loucas. A Bíblia diz que assim será a vinda do Filho do Homem, se não me falha a memória, digo eu com minhas palavras, e ali haverá ranger de dentes, né? Ilustrando ali como que será a salvação, que nós temos que estar prontos a qualquer momento para estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele pode voltar a qualquer hora. Ninguém sabe o dia e a hora. Cleiton, o que isso tem a ver com perseverar? Tem tudo a ver. As 10 eram virgens. As 10 estavam com vestido de noiva. As 10 tinham a vasilha. As 10 tinham a lamparina. Qual é o diferencial? 5 era prudente porque tinha azeite na vasilha. 5 era louca porque estava faltando azeite na vasilha. Tinha pouco azeite. Então, o azeite é simbolismo, trazendo para os dias de hoje, de unção. A unção a gente consegue através da oração, da obediência à palavra, do jejum, da busca. Então a diferença da prudente para a louca é o quê? É que as prudentes oraram um pouco mais. Simbolicamente falando, trazendo para mim, para a tua vida. A diferença é que as prudentes jejuaram um pouco mais, se entregaram, se lançaram na obra de Deus um pouco mais, oraram um pouco mais, se consagraram um pouco mais, renunciaram um pouco mais, perseveraram um pouco mais. Subiergnai ko devastu e deplas na bladastel. Remanto que te plou na bladacai na banda si rebedevas. Alabradacando. Perseverar. Persevere sobre a palavra, em cima da palavra de Deus. Último exemplo, e aqui eu encerro, 2 Reis, capítulo 5, Naamã. A palavra foi liberada, 7 mergulhos e ficará curado. Imagina se Naamã não persevera até o 7º mergulho. Imagina se Naamã para no 2º. Imagina se Naamã para no 4º mergulho, que segundo a Bíblia, nos 6 primeiros mergulhos nada aconteceu. Calai, Joe. Eu quero liberar a palavra profética sobre a tua vida, que os seus olhos carnais podem não estar vendo, mas pela fé no mundo espiritual algo está acontecendo agora. E você precisa perseverar para contemplar aquilo que hoje acontece no mundo espiritual, venha se materializar e você possa de fato ver com os teus olhos e vivenciar. Tu que te calabadassai. Então persevere. Persevere na palavra, persevere na sã doutrina e calamachúria. Permaneça firme na palavra do Senhor. Se esse Pão na Brasa te abençoou, curte, para que ele possa abençoar a vida de outras pessoas também. Estamos chegando ao final de mais um episódio onde o mestre serve Pão na Brasa.